Boa noite, gente. Chama o máximo de pessoas que você puder, que nós já iremos começar a nossa live. E eu aguardo muito vocês aqui conectados comigo, tá? E olha, estamos começando mais uma de nossas aulas. Quero saber, antes de mais nada, como é que vocês estão? Me diz aquele velho ditado de sempre a mesma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Hoje eu tô aqui em um ambiente completamente diferente. Não é aparentemente o nosso ambiente de costume, mas estou esses dias repousando um pouquinho. Ontem foi meu aniversário, então hoje estamos aqui hoje em um ambiente diferente, né? Então tudo é novo aqui, mas tudo tranquilo. Velho, antes de mais nada, eu quero saber como é que tá a live para vocês. Eu sei que eu tô fora de casa, eu tô fora do meu habitat natural, mas eu espero que eu tentei o máximo de fazer aqui para que a internet não trave, para que dê tudo ok, tá certo? Para nossa aula. Então, vamos com tudo, porque eu pretendo fazer uma aula extraordinária para vocês hoje. Eu quero agradecer as pessoas que estavam comigo, mandando mensagem, dizendo: você tá feliz aniversário. Gratidão mesmo, gratidão. Vocês são extraordinários, tá? Eu sei que a imagem tá travando um pouquinho, mas eu peço muito a paciência de vocês, porque a nossa aula hoje tá em um local diferente, como eu tô dizendo, né? Mas, cara, tô feliz demais, agradecendo a Deus, porque eu completei mais um ano, na realidade, um ano extraordinário, porque nós estamos em uma sequência de live, né? Nós estamos em sequência de aula, e isso tudo para mim é gratificante. Velho, vocês não têm noção o quanto é gratificante para mim. Vocês não têm noção o quanto é prazeroso para mim dar aula, passar para vocês aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi durante o percurso de aula, durante o percurso de momentos aqui com vocês. Isso tudo acontece, claro, por causa de vocês. Vocês são, de fato, a peça principal para que tudo isso aconteça, e para mim é surreal. Então, obrigado, gente, mesmo de coração, tá certo? Eu sou muito grato a Deus, muito grato a Deus. Nós estamos no final do ano passado, foi um ano muito puxado, mas esse ano tá sendo diferente. Porque eu acredito sim no nosso potencial para fazermos as coisas acontecer, para fazermos as coisas desenvolver. E hoje, se eu não me engano, é a terceira aula do ano. Então eu quero muito
muito, muito, muito crescer com vocês, evoluir com vocês, fazer as coisas acontecer, porque eu acredito no potencial de vocês. Nós estamos em um ritmo muito grande, então já comecei com tudo. Esse ano eu já comecei com tudo, tá certo? Com um intuito enorme de desenvolver a nossa live, de fazer a nossa live acontecer. Eu estou com esse gás. Então eu quero saber se você está com esse gás comigo, se você está nesse ritmo comigo, para a gente começar a desenvolver as coisas. A quarta aula, né, Carla? A quarta aula esse ano, mas eu não posso gritar muito porque eu não tô em casa, é doideira, mas vai ter lá ele, vem colado com rasta. E deixa eu pedir um favor a vocês, pega essa live e manda para o máximo de pessoas que você puder, porque a aula de hoje promete. Hoje é o finalzinho de tórax, da sequência que nós estamos passando, hoje é o final do tórax, porque hoje nós temos algo especial, que é o posicionamento de tórax. Então a primeira aula nós tivemos, a segunda, a terceira aula nós tivemos também sobre tórax, foi a introdução, nós falamos sobre anatomia, nós falamos sobre pontos interessantes do tórax, mas hoje nós vamos falar sobre posicionamento. E algo que eu peço a vocês, essas aulas não foram para o YouTube, porque meu notebook deu problema. Meu notebook literalmente deu problema. Só que aí o que acontece? Eu entendo perfeitamente que existe um tempo determinado para todas as coisas, sabe? Eu acredito no nosso potencial de evoluir. Eu acredito no nosso potencial de crescer, na nossa capacidade de ir além. Então, o que acontece? Eu peço a vocês de coração, nós podemos fazer muita coisa hoje, coisas extraordinárias, e depende de você. O aniversário é meu e eu que ganho, na realidade, Paty, o presente por ter vocês em minha vida. Vocês não têm noção, tá bom? Mas vamos adiantar, porque o tempo não nos espera. A realidade é isso. Hoje nós iremos fazer, ou falar, melhor dizendo, sobre esse posicionamento daqui, que vocês conhecem bastante, que é o posicionamento de tórax. Ó, quase não sai, tórax. Então o que acontece? Nesse posicionamento de tórax, eu peço a vocês que prestem bastante atenção. Porque, Rasta, é necessário prestar bastante atenção, porque o posicionamento de tórax é um posicionamento muito simples, e ao mesmo tempo que ele é simples, ele tem as suas complexidades. Então, você vai ter que olhar a anatomia do paciente e vai ter que identificar cada ponto. Você vai ter que identificar onde está a escápula, você vai ter que identificar onde estão os ombros, que na realidade tem sim a sua complexidade, que não é você falar ombro, você vai ter que falar gleno humeral, que é a cavidade glenoide com o húmero. Então você vai ter que identificar, que nem nós falamos, onde estão as costelas, onde finaliza as costelas. Você vai ter que observar a região dos pulmões e saber o que é interessante para o paciente e o que é interessante para o médico na hora da avaliação do exame. Então, tudo isso é importante demais você ter essa noção. Para quê? Para vocês não perderem nenhum ponto. Tudo na vida do raio-x são conexões, são conectividades, tá certo? Então vamos lá. Esse primeiro exame aqui é o PA de tórax. PA de tórax. Nós falamos na aula passada o seguinte, que existe o AP de tórax também. O AP de tórax é para pacientes que estão internados, o AP de tórax é para criança, muitas vezes você acaba fazendo em sala de aula, mas o PA de tórax já é um exame que você faz dentro da sala de exame. Então, com o aparelho portátil, você não tem como fazer o PA de tórax, a não ser
que você usa um aparelho portátil para fazer em empresas, e durante esse procedimento de empresa, como já aconteceu comigo, de eu ir para alguma empresa fazer o exame, e nessa que eu estou fazendo o exame, eu estou fazendo o seguinte: eu estou pegando o paciente, colocando ele em pé para fazer o PA de tórax, e depois eu vou explicar a vocês como é que funciona isso. Algo que eu quero abordar com vocês, algo que eu preciso abordar com vocês é o seguinte: o PA de tórax, ele é simples, mas ele não é tão simples. Não é simplesmente o respire fundo. O PA de tórax é um exame muito crítico. Existem diversos critérios para o exame de tórax. Às vezes, você chega no campo de estágio, às vezes você chega em um determinado local e o colega de trabalho, ou quem esteja com você no plantão, faz assim: não, pega o paciente, coloca no posicionamento, manda ele respirar fundo, prender e libera. Mas será que é só isso? Será que é só dessa forma, só esse ponto? Será que nós precisamos olhar, analisar as bases críticas do paciente, aquilo que o paciente tem, aquilo que o paciente deixa de ter, a dificuldade para o procedimento respiratório do paciente? Olha como vai se tornando muito complexo às vezes. Então, vamos lá para você captar melhor e descrever. Perceba o seguinte: nesse ponto aqui, nesse aplicativo aqui que eu estou utilizando, a mão do paciente está afastada do book. Isso está certo ou está errado? Isso aqui está errado. Por que, Rasta, está errado? Porque a mão do paciente, ela precisa ficar o membro superior, o húmero do paciente, ele precisa ficar o máximo encostado no book, porque quanto mais encostado no book estiver, mais você vai desassociar a escápula do paciente. Então, você vai pegar o seguinte: esse posicionamento ele está completamente errado. Está um posicionamento aparentemente confortável, mas está errado. Esse exame aqui, o paciente está com o cotovelo, o membro superior, né? Então você vê aqui, a cabeça do húmero está encostada, mas o húmero está afastado, o cotovelo está afastado. Olha a distância. Tá certo? Não, está errado. Ô Rasta, qual é a melhor forma de eu fazer o posicionamento de tórax? Você tem duas opções para fazer o posicionamento de tórax. Primeiro, porém, que você pode fazer muito bem é você pegar o paciente e colocar ele de frente para o book, tá? Abraçando o book. Tem um aplicativo aqui que eu uso muito, eu usava muito para dar aula para os meus alunos, que é o Guia de Bolso. Ele é essencial mesmo. E é muito bom, é muito bom. Então, olha só, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, aqui achei. Eu vou colocar aqui para vocês terem noção do que é que eu estou falando. Então, nesse daqui, olha como já está diferente. Olha o paciente como já está diferente. Deixa eu ajustar a tela aqui, claro, para vocês conseguirem visualizar. Por quê, professor? Porque toda vez que você posiciona o paciente e você não tem o uso correto do posicionamento, vai prejudicar o seu paciente, tá certo? Vai prejudicar o paciente. Então vou botar aqui para vocês verem. Ó, olha lá, tá vendo como tá? Tanto para o AP como para o perfil. Olha como já está melhor. Olha como o paciente ele já está mais centrado no procedimento. Então você observa aqui, ó. Deixa eu descer aqui um pouco para vocês verem o PA. Olha a mão do paciente como já está. Tá dando para ver daí? Ó. Olha a mão do paciente como tá. Olha o cotovelo dele como já está para dentro.
Olha a escápula dele, automaticamente aqui a escápula dele já está desassociada, pô. Automaticamente já está desassociada. A questão de idoso, como Maraísa falou aí, eu particularmente, eu prefiro pedir para o idoso segurar, porque se o paciente ele botar a mão aqui na região da cintura, o que é que pode acontecer? Ele pode desequilibrar e ele pode cair. Então você precisa pegar o paciente e colocar de uma maneira que seja confortável e de uma maneira que seja segura para você entregar o seu resultado ao médico, tá? Então aqui você observa, ó, a escápula automaticamente que vai estar desassociada. Rasta, eu quero saber perfeitamente, Rasta, se vai estar isso também no perfil. Claro, com certeza. Então você bota aqui no perfil, ó. Olha o perfil como é que tá. Tá vendo lá o perfil? Olha o perfil. O perfil, você já também entrega algo com uma qualidade. Se o paciente, Tata Ferreira perguntou, né? Se o paciente for gordinho, gente, ó, fator, vamos dizer assim, fofura, né? Gordura, ele não vai interferir tanto para o posicionamento. O que vai interferir é paciente idoso, paciente criança, paciente que está sentindo náusea. Agora, para o paciente, o biotipo do paciente que gera alteração, o que é que você precisa pegar, sacar? Para o paciente que tem essa questão de gordura, o que vai ter alteração é a questão do KV e do MAS. Se o paciente, Silmara, ele não consegue ficar em pé, você faz ele sentado. Ou pode fazer ele deitado na mesa também. Isso não vai alterar. Isso vai até melhorar para muita coisa. Para muita coisa. Então você observa aqui, ó. Agora lembrando que vai alterar constante, tá? Ô Rasta, me ajude em uma coisa. Me faça entender, Rasta. Me faça entender o seguinte. Como é que o meu paciente ele vai ficar após eu realizar o procedimento nele e entender que ele tem as suas complicações? Você precisa anotar tudo direitinho sobre aquele paciente. O paciente é responsabilidade sua. Então você não pode pegar e fazer o exame de qualquer jeito. Ele é seu paciente. Ele é sua responsabilidade. Mas vamos entender algo aqui sobre o exame, tá? Suponhamos que você fez esse exame, então vamos entender como é que vai ficar esse exame após você fazer ele. Então você pega aqui, preparou o paciente, colocou tudo direitinho, você disparou o exame. Rasta, tem base de constante? Claro que tem, gente, claro que tem. Coloca a constante da melhor forma possível. Para quê? Para no ato o médico conseguir ver os pulmões tranquilamente, o médico conseguir ver tudo aquilo que é fator para identificação patológica. Aí o que acontece, ó? Tem alguns aparelhos, isso aqui eu vou falar agora e você preste muita atenção. Tem alguns aparelhos que ele vem espelhado. A maioria desses aparelhos são os DR. A maioria desses aparelhos, os DR, se você colocar a placa da maneira incorreta, ele vem espelhado. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar, vamos supor que você preparou e disparou esse exame já, tá certo? Você colocou o paciente da maneira correta, da maneira perfeita. O que é que você vai fazer? Primeiro ponto, você vai tirar o espelho desse exame. Como é, Rasta, que eu vou tirar o espelho desse exame? Você vai chegar aqui, ó, e espelhar. Colocar do lado certo. Agora, algo que eu sempre falo, prepara a máquina. Por quê? Coloca o marcador, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque o paciente ele pode ser destrocárdio, o paciente ele pode ter cisto versus, pode ter diversas complicações esse paciente. Então, coloca o marcador.
Rasta, eu vou colocar o marcador antes, durante ou depois do exame. Você tem que colocar o marcador antes do exame. Coloca lá qualquer coisa para ser o marcador. Aí você vai verificar. Ó, faz o janelamento da imagem perfeito, ó. Faz o janelamento da imagem perfeito. Tá vendo? Você fazendo o janelamento da imagem perfeito, você consegue ter noção de onde está a Karina. Você lembra da aula passada? Você consegue ter noção de onde está a Karina, você consegue ter a noção aonde estão os alvéolos, você consegue ter noção de tudo do paciente, tá? Outro ponto que eu vou falar com vocês também, cuidado na hora de recortar a imagem. Por quê? Porque você lembra que eu falei com vocês de alguns pontos que são extraordinários e você não pode de maneira nenhuma vacilar? Um exemplo aqui, ó. Aqui está o ápice. Ó, opa, perdão. Deixa eu botar aqui. Aqui, seios costrofênicos. Já vou botar outro nome, ó. Seios costrofênicos. Se você cortar os seios costrofênicos, gera complicação. O paciente pode estar no início de um derrame pleural e você corta esses seios costrofênicos e o que acontece? Gera complicação para o seu paciente. Para um médico também na hora da identificação da imagem. Outro ponto é cuidado para você não cortar essa superfície superior do pulmão. Ó, não corta, não corta. Tudo isso tem que aparecer. É por isso que eu sempre falo, é sempre bom você saber da onde começa o seu exame, da onde finaliza o seu exame e o que você precisa ter no seu exame. Eu vejo muita gente cortando os seios costrofênicos e entregando. Outro ponto, algumas pessoas chegam assim e dizem, cortou só as costelas. Tem algum problema? Tem. Por quê? Porque o exame do paciente você tem que ver escápula, tá? Ó, borda escapular, porque faz parte também do exame de tórax. Você precisa ver os seios costrofênicos. Em alguns pontos é interessante sim você visualizar a bolha gástrica. Agora, tem paciente que ele faz uso de marca-passo. Tem exame que você vai fazer, principalmente no leito, que o paciente vai verificar, que o médico vai verificar acesso central. Então, o acesso central, ele desce por aqui e você precisa ver. Outro ponto também, outro ponto que eu vou falar com vocês. Existem exames que o médico quer ver sonda. A sonda, ela precisa, você precisa visualizar a sonda em todos os pontos. Então a sonda ela pode morrer aqui, mas ela também pode descer mais. Quando faço exame para sonda, eu gosto de ver completa a sonda. Então o que é que eu faço? Gente, tá? Tem gente que não gosta de fazer isso, mas eu faço geralmente 2 disparos no paciente se o paciente estiver em decúbito, se o paciente estiver no leito. Paciente internado, eu faço 2 disparos no paciente. Pegando da região abaixo do mento, tá? Por quê? Porque a sonda pode estar embolada aqui. E eu desço também, pego o outro, pegando na região mesogástrica, que é essa região aqui, abdominal, a região do meio. Por que, Rasta? Porque a sonda ela pode ter descido demais. A sonda pode ter descido demais e a sonda pode estar embolada. Rasta, mas se o médico não pediu a quantidade de exame, beleza. O médico não pediu a quantidade de exame, mas não significa que não seja responsabilidade sua entregar o exame de qualidade. Uma médica estava conversando comigo e falando o seguinte: Paulo, eu sempre gosto quando o técnico ele faz as coisas para complementar. Não é que você vai fazer o exame a mais, não é que o médico vai pedir mão e você vai entregar antebraço, não. Mas o médico pediu um exemplo, PA de mão e oblíqua. Aí você acha que viu alguma coisa estranha, você entrega um perfil. O médico pediu punho, você entrega um punho cerrado, que eu vou falar sobre isso.
um punho cerrado, você entrega um desvio nar, um desvio radial, caso você identificou alguma coisa no escafoide. Então varia, pô, varia. Agora, você precisa entregar algo completo? Precisa. Você precisa entregar algo de qualidade? Precisa também. Por quê? Porque nós somos responsáveis por gerar a qualidade do exame e nós somos sim responsáveis por também entregar um exame de qualidade ao médico. Você entende o nível de sua responsabilidade? Você entende o nível do seu potencial para entregar algo completo e de qualidade ao médico? Então, por que eu vou entregar algo básico se eu posso entregar algo de qualidade? Entendeu? Se eu posso entregar, rasta, mas não é obrigação minha. Gente, ó, para com esse negócio. Eu sempre falo com o pessoal, para com esse negócio de, não é obrigação minha, não é obrigação minha. Quem disse que não é obrigação sua? Quem disse que entregar um exame de qualidade não seja? O profissional, como a Ari está falando, o profissional ele precisa ser profissional, ele precisa ser um profissional de excelência. Por que, Rasta? Porque quanto maior a qualidade do exame que você entregue, vai sair bom para você. O médico vai olhar para você. E quando o médico olhar para você, ele tem dois tipos de olhares. O médico pode ter dois tipos de olhares para você. Ele pode ter um olhar crítico ou ele pode ter um olhar analítico. Qual é o olhar crítico do médico, Rasta? Meu amigo, não queira, de verdade, não queira saber do olhar crítico do médico. Queira saber do olhar analítico. É diferente. O olhar crítico do médico, ele não vai ficar só para ele. Ele vai comentar com todo mundo que ele puder comentar. A realidade é essa, pô. Nós precisamos observar isso, porque o médico, quando pega o exame, ele não guarda só para ele. Não guarda. Se você é um profissional de qualidade, ele vai falar. Se você é um profissional com baixa qualidade, ele também vai falar. E isso daí pode denigrir a sua imagem. Pode denigrir a sua imagem, tá? Outro ponto que nós vamos falar é o perfil de tórax. E aí, o que vocês me dizem desse perfil de tórax? Esse perfil de tórax aqui é um perfil padrão. Eu considero um perfil padrão. Mas nós temos algumas complicações, claro. Por quê? Porque se o paciente for fazer um perfil de tórax desse jeito, e esse perfil de tórax está com a complexidade enorme, o que acontece? O paciente, ele estando com a dor na região do ombro, ele não vai conseguir levantar os braços. Não vai, tá? Então, ele pode colocar os braços para frente, porque, Rasta, ele tem que desassociar, ele tem que tirar essa visão do ombro, porque se ele ficar com os braços baixos, o que acontece? No ato que ele tiver com os braços baixos, um número que é o braço, vai sobrepor a imagem. Quando o perfil não vai sair um perfil legal. O perfil não vai sair um perfil bem feito. Aí o que acontece? Vai dizer que aprendeu com o Rasta? Não, tá repreendido, porque o Rasta não vai lhe ensinar coisa errada, né? O Rasta procura ensinar as coisas boas, o Rasta procura ensinar da melhor forma, então a certeza é o seguinte, você precisa. Aí vai, o perfil de tórax. Sempre eu, pelo padrão bom traje e pelo padrão médico, eu sempre viro o paciente para o lado esquerdo. Por que eu sempre viro o paciente para o lado esquerdo? Tem muita gente que chega para você e diz assim, vira para o lado esquerdo, mas precisa entender o porquê. Aluno meu, eu não gosto de simplesmente faça. Eu tenho que explicar o porquê fazer. O certo de você virar o paciente é para o lado esquerdo. O lado esquerdo dele está colado com o book. Por que isso, Rasta? Eu te explico. É muito fácil de você entender. Quanto mais próximo
a região estiver do book, mais ela fica do seu tamanho real. Se você pega o lado esquerdo e colocar afastado do book, o coração do paciente ele vai ampliar. Aí sim vai dar uma cardiomegalia falsa. O que é cardiomegalia? A cardiomegalia é a amplitude cardíaca ou o aumento do coração. O coração ele tem o seu tamanho correto. Então, se você pega o paciente, coloca ele com o lado direito encostado do book, o coração amplia. Se você analisar, você pode chegar até na parede e fazer isso. Você pega uma lanterna, coloca na sua mão. Quanto mais afastado da parede tiver, maior vai ficar a sua mão. Faça esse teste depois com a lanterna. Então, se você aumenta o campo cardíaco do paciente, dá cardiomegalia. Agora, eu ia falar isso com vocês, acabei esquecendo de falar isso na aula passada. Quando um médico, ele viu o paciente, ele falou assim, esse paciente está com a cardiomegalia. Só que quando eu olhei a imagem, eu até chamei ela para conversar, porque o paciente não estava com a cardiomegalia. E deixa eu te explicar a diferença aqui para vocês não se atrapalharem. Tem muita gente que fala sobre cardiomegalia, mas não sabe o que é a cardiomegalia. Ô Rasta, a cardiomegalia, ela é simples de entender? É simples, mas é bom você entender sim sobre a cardiomegalia e entender como funciona a cardiomegalia. Então, vamos lá, para você entender. Deixa eu virar aqui só para você entender. Gente, me perdoe falar demais, mas eu gosto de explicar tudo. Eu gosto de explicar tudo ponto a ponto. Eu não acho viável sair de um assunto enquanto vocês não entenderem esse assunto. Eu não acho viável, tá? Então deixa eu virar aqui. Então o que acontece? Espelho horizontal. Então o que acontece, ó? Poxa, tá voltando aqui. Voltar para o original, girar. Espelhar. Pronto, aqui. Então, o coração, ele tem uma medida exata, tá? Ô Rasta, qual é a medida exata do coração? Depende do paciente, para você ter essa medida exata. Então, a medida, ela é feita da seguinte forma. Ela é feita de ventrículo, deixa eu botar uma caneta preta. Ela é feita de ventrículo até ventrículo, medida VV, e tem a medida feita do átrio até o átrio. Depende do paciente para entender isso aqui. Agora o que acontece? Quando o paciente ele está com esse tamanho daqui e esse tamanho daqui alterado, está alterado, aí se chama cardiomegalia. Agora, quando o paciente está só com esse lado daqui, que é o ventrículo esquerdo, alterado, não é cardiomegalia. Cardiomegalia é a amplitude cardíaca, mas só o lado do ventrículo esquerdo ampliado não é cardiomegalia. Primeiro você precisa identificar se aquele paciente ele está deitado na hora da realização do exame. É o primeiro ponto que você precisa analisar, porque se o paciente está deitado fazendo um exame em AP, automaticamente gera uma amplitude cardíaca. Se o paciente ele está sentado, também gera amplitude cardíaca. Se o paciente está fazendo perfil e o perfil dele está com o lado direito encostado no book, também gera alteração cardíaca. O paciente ele pode ter cardiomegalia pela amplitude cardíaca, ou o paciente ele pode ter a hiperventricular. O que é hiperventricular? É justamente o ventrículo esquerdo, que é esse daqui, ó, ventrículo esquerdo alterado.
que é esse ponto daqui. Então, o ventrículo esquerdo dele sofreu alteração, ele pode estar hiperventricular. Grave essa diferença, por quê? Porque muita gente literalmente não sabe. Muita gente não sabe. Ô Rasta, é obrigação minha saber? Não é que seja obrigação sua saber, mas é necessário você saber. Entenda uma coisa, tem coisas que é obrigação sua. O que é, Rasta, obrigação minha? Aquilo que faz parte do meu papel no exercício da função. Que é o que? Você saber posicionar o paciente. É o básico. É o básico. Mas quando se trata de posicionamento de paciente, também é obrigação sua. E patologia é mais obrigação ainda. Mais obrigação ainda. Essa questão que o pessoal muito pergunta, né? Que eu já estou vendo aqui no comentário, é questão de posição do RI. É o que eu falei na aula passada. Se o paciente ele é magro e alto, automaticamente a região pulmonar dele é extensa. Você lembra que eu falei isso na aula passada? A região dele é extensa, então você coloca no sentido longitudinal. Se o paciente é forte e baixo, coloca no sentido transversal. 35/43. Agora tem outro porém que eu vou falar com vocês. Se for o sistema convencional, coloca o 35/35 que vai bater perfeitamente. E se for como é que eu posso dizer, meu Deus? Se for o sistema digital, coloca na transversal, que também pega perfeito, tá certo? Então você precisa apenas entregar exame de qualidade para obter um resultado positivo do médico. Porque se você obtém um resultado positivo no médico, mais uma vez eu falo, você não cai na boca de Orfeu, como diz o povo, e não cai no julgamento médico. Isso aí, meu amigo, é importante demais você evitar esse julgamento médico, você evitar essas complicações para você, tá? Eu sempre digo, evite essas complicações com vocês. Outro porém, não bata a boca com o médico, não discuta com o médico, tá? Não discuta. Por quê? Porque tem médico, infelizmente, que não tem humildade para ouvir e não tem a humildade para pegar e dizer assim, tá certo, ou qualquer coisa do tipo. Outra coisa que eu vou falar com vocês também, e eu peço a vocês, eu já ia falar isso, acabei esquecendo. Quando o médico ele chega para você e diz o que ele quer, ele tá chegando e falando com você que ele quer aquilo ali. Se caso já aconteceu muito, eu sempre falo com o pessoal, gente, pelo amor de Deus, se você não conseguir fazer o exame, se você não conseguir realizar o procedimento, o que é, Rasta, que eu vou fazer? Você vai pegar e vai solicitar auxílio do médico. Doutor, eu não estou conseguindo fazer o exame. Tem como o senhor me auxiliar aqui? Você também não vai forçar a região do paciente. Você não vai forçar o paciente. Doutor, o senhor pode me ajudar? O senhor pode me auxiliar? Clínica particular, Alisson, é mais complexo também. Eu coordeno um hospital particular. E o que é que eu vejo muito? A exigência médica. A exigência médica, ela é demais, velho, demais. Para quem trabalha em hospital público, a exigência é demais. E vamos lá para o próximo posicionamento. As oblíquas. As oblíquas. Nós temos oblíqua anterior direita e nós temos oblíqua anterior esquerda. Oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda. É algo que eu vou falar sobre o transversal daqui a pouco, foi até bom você lembrar. É algo que eu sempre falo ao pessoal. Gente, toma cuidado na hora de realizar as oblíquas. Toma cuidado.
Nesse aplicativo aqui, eu não passo nome para vocês. Por quê? Porque tem muita coisa errada aqui. Tem muita coisa errada aqui. Então eu procuro analisar tudo e na hora da aula nós começarmos a desenvolver da melhor forma para fazer até a correção. Você vai identificar o erro na imagem e nós iremos corrigir o erro. Então, primeiro ponto, Rasta, me ensina a fazer isso aí. Me ensina, Rasta, a entender todos os pontos. Nas oblíquas anteriores e nas oblíquas posteriores, os alunos se pegam demais. Demais. Fica com dúvida, Rasta, como é que eu faço, Rasta, para fazer as oblíquas, oblíqua anterior, oblíqua posterior, como é, Rasta, que eu faço? A anterior, tudo aquilo que é nomenclatura, tudo aquilo que é dito, tá certo? Você tem que ter interpretação. Então, oblíqua anterior direita. Eu vou colocar o paciente com a parte anterior encostada no book e vou obliquar ele colocando o lado direito. Oblíqua posterior esquerda ou direita. Eu vou pegar o paciente, colocar ele com a parte posterior ou a parte de trás e vou encostar no book o lado de interesse. Tudo que é oblíqua, às vezes é complicado. Eu via quando eu dava aula que os alunos ficavam meio intrigados. Rasta, não entra na mente, não entra na mente. Então eu falava oblíqua anterior direita. Ele pegava o paciente, entendia que a oblíqua anterior direita era trajetória de raio, mas não é trajetória de raio, é posicionamento. Rádio Miranda está dizendo que tem trauma até hoje. Rádio Miranda tá dizendo que tem trauma até hoje. É normal isso, pô. É normal isso. O Badog tá aí também. É normal isso. Por que é normal? Porque confunde. Confunde. Então, vai desconfundir hoje. Eu vou ensinar você e eu acredito que depois de hoje você não vai errar mais. De verdade, pô. De verdade. Eu acredito que você não vai errar mais. Porque, Rasta, porque, meu amigo e minha amiga, você não vai errar mais isso aqui, tá certo? Você não vai. Entenda aqui, ó, nesse posicionamento daqui, é oblíqua anterior direita ou oblíqua anterior esquerda? Eu quero ouvir vocês comentando. Breno dizendo que caiu na prova e errei. Acontece, pô. Eu quero ouvir de vocês se isso aqui é oblíqua anterior direita ou oblíqua anterior esquerda. A primeira ponta eu já disse, né? A primeira ponta eu já disse que a parte anterior está encostada no book. Então, ó, anterior encostada no book, tá vendo? Encostada no book. Então, se o anterior está encostado no book, é anterior, oblíqua anterior. Agora o paciente está obliquado para onde? Eu quero ouvir de vocês. Eu quero saber. Lá ele. Para não esquecer, lá ele. Eu quero ouvir de vocês. Tá? Oblíqua anterior esquerda. Claro. Por que, Rasta? Porque imagina que o book é você. A oblíqua anterior é sua sogra. A oblíqua posterior é seu cunhado. Aí você que ama ficar perto de sua sogra, aí você diz assim, eu quero minha sogra perto de mim. Então, automaticamente, ela como oblíqua anterior, ela vai estar perto de você. Ela vai estar perto de você. O raio está inserindo na região posterior e está indo diretamente para o receptor de imagem. Mas entenda aqui, Badog, eu sou seu aluno, Badog. Badog é o cara que mais ama a sogra nesse mundo. Então, você olha aqui, ó, não se perde nunca mais disso aqui. Você, anterior, ó,
você colocou a parte anterior do paciente, anterior, e a posterior está fora do book, está direcionado para a ampola. Então, o que é interessante você gravar aqui, interessante para você não esquecer, se é à direita, você vai encostar à direita, mas o médico solicitou o quê? A esquerda, ó, a esquerda encostada. O rasta, algo que se você observar, o que acontece? Eu preciso pegar um número e levantar. Por que eu levanto o número, Badog? Por quê? Isso aí é claro porque eu aprendi com você. Você levanta o número para não gerar sobreposição. Você levanta o número para não gerar sobreposição. Entendeu? Então não tem erro, nunca mais você vai esquecer disso. Vamos repetir. Oblíqua anterior, parte anterior encostada no book, e oblíqua posterior, parte posterior encostada no book. Algo que eu vou falar com vocês também é sobre constante. A constante aqui é muito base, muito base. As oblíquas, geralmente o médico quer ver costela. Então, se o médico quer ver costela, eu preciso identificar que a minha constante é para osso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar o MAS. Então, você sobe o MAS, porque o MAS ele vai escurecer. O MAS ele vai servir para esse parâmetro. Ô rasta, vai ficar ruim? Não vai. Vai ficar nítido a costela do paciente. Como é feita a costela? Cartilagem, coluna vertebral, cartilagem e a costela no meio. Então você não vai errar. Meu amigo, você não erra, rapaz. Você não erra. Você vai ficar com a voz do rasta na sua cabeça. Lá ele, velho. Olha, você vir esse negócio aí, vai ficar com a voz do rasta encostada, gravada na cabeça, lá ele. Então, é um parâmetro que não tem como errar. Outro ponto que eu vou tratar com vocês. Aqui vocês conhecem. Não é possível. Não é possível, meu amigo, você não conhecer isso aqui. Esse aqui é o famoso decúbito lateral. Decúbito lateral. O decúbito lateral é um ponto muito interessante. Por quê? Primeiro, você não vai usar a sua mesa para fazer isso, tá certo? No decúbito lateral, você não vai usar a sua mesa. Por que não vai usar a sua mesa, rasta? Porque no decúbito lateral é para ver, geralmente, nível de líquido de pleura. Então, existem algumas exigências obrigatórias para você verificar. Não é simplesmente o paciente está com... decúbito lateral não, perdão. Transversal, tá? O paciente ele vai deitar mesmo, né? Vai ser um decúbito lateral, agora com raios transversais. A galera tá comentando aí, Laurel. Então, o que acontece? No decúbito, para verificar nível de pleura, o que é a pleura, rasta? A pleura é a camada que cobre os pulmões. Então, o que acontece? Tem os pulmões e por cima dos pulmões tem a camada que cobre o pulmão. Essa camada, ela pode estar com nível de líquido acima e o paciente pode estar com derrame pleural. Um ponto interessante. Para derrame pleural, gente, ó, anota isso aqui, porque é muito bom vocês anotarem isso aqui, tá? Porque às vezes o médico pede, não explica o porquê. Você vai lá. O rasta, eu faço o AP primeiro para identificar aonde está o maior nível de fluido,
na região pulmonar, o que é fluido, Rasta, é líquido, mas não é cachaça não. Não é cachaça não, é líquido. Então você vai ver onde está o maior nível de fluido. Suponhamos que o maior nível de fluido está do lado direito. Aí o que acontece? O paciente, ele vai deitar durante 5 minutos, a galera está até comentando aí, né? Vai deitar durante 5 minutos, mas esses 5 minutos que o paciente vai deitar, e depois de você fazer o PA e identificar qual lado está com maior fluido da pleura, tá? O que acontece? Por que você faz primeiro uma incidência para verificar? Porque o pulmão que estiver com derrame pleural, porque o derrame pleural não acontece nos dois pulmões, acontece, mas o normal, o mais visto, é acontecendo de um pulmão só. Então, o paciente, ele tá com derrame pleural no lado direito, ele vai deitar com o lado direito para baixo, porque aí você vai ver o nível de fluido. O paciente, ele está com derrame pleural no lado esquerdo. Você vai pegar o paciente e vai colocar com o lado esquerdo virado para baixo. Isso aí, meu amigo, você não esquece. Então faz o PA primeiro. Depois que você fizer o PA, você identifica qual lado do pulmão está com derrame pleural. Aí você coloca o paciente deitado durante 5 minutos com o lado de interesse para baixo. Captou? É importante vocês memorizarem isso aí. É interessante vocês captarem isso aí. Não esquece nunca mais. Não esqueça. Por que, Rasta? Porque se você esquecer, vai dar BO, gente. Vai dar BO. Tá certo? Então, vamos lá para o próximo. Para o próximo aqui. Quando você faz a análise do paciente, você precisa ter a noção do que está sendo feito, tá certo? Então você colocou o paciente deitado, me diz aí se está dando para ouvir tudo direitinho, tá certo? Você colocou o paciente deitado, depois que você coloca o paciente deitado, você analisa o líquido do derrame pleural perfeitamente. Ô Rasta, eu quero entender algo aqui que você vai me explicar agora. Eu te explico. O raio é perpendicular? Tem angulação? Não tem angulação, pô. Não tem angulação. O raio, o raio ele é perpendicular. Ele não sofre angulação nenhuma. Então você analisa o paciente e coloca o raio perpendicular, tá certo? Raio sempre, gente, ó, sempre perpendicular. Não coloca o raio angulado. O raio não tem angulação para baixo, o raio não tem angulação para cima. Se você colocar uma angulação para baixo, vai pegar a haste da mesa ou da maca que o paciente tiver. Se você colocar para cima, também vai colocar vai proporcionar a imagem para cima, né? Vai ficar horrível. Horrível. Algo que eu queria mostrar a vocês também, queria falar com vocês, é porque às vezes o médico dá uma de dizer o exame tá rodado, o exame tá rodado, o exame tá rodado. E muitas vezes nem os médicos sabem o que é de fato um exame rodado. Às vezes o médico fala o exame tá rodado e não sabe, eu já vi isso aqui diversas vezes, e o médico não sabe o que é um exame rodado. Ô Rasta, você tá falando isso dos médicos? Eu estou falando porque tem vezes que são residentes que fazem isso. Residentes. E quem trabalha em alguns lugares sabe o que eu estou falando. Quem trabalha em alguns lugares sabe o que eu estou falando. Rasta, quando é que eu ouço falar e concordo que o exame está rodado? Que o exame está rodado. É justamente você olhando por essa base aqui, ó. Tem muita gente dizendo que não é. Ó, olha para cá. Sabe o que é isso aqui? A borda a parte da clavícula. Então você coloca aqui, deixa eu botar a caneta preta. Isso aqui é clavícula. Clavícula. Então, deixa eu botar aqui para vocês verem. Então você olha aqui, ó. Tá vendo aqui a parte da clavícula?
Então, se estiver uma para baixo, a outra para cima, aí sim o exame está rodado. Se tiver obliquado, está obliquado e não rodado. Então tem uma diferença muito grande de exame obliquado para exame rodado. Tem uma diferença? Tem, claro que tem. Uma diferença muito grande. Então, você precisa ter essa análise crítica para saber o que é exame rodado e o que é exame obliquado. Tá vendo? Deu para entender? Então vocês, pô, vocês não vão errar nunca mais isso aqui. Vocês não vão errar nunca mais isso aqui. Por que, Rasta? Porque vocês, tendo a noção do que vocês estão fazendo e tendo a noção do que vocês estão entregando, vocês vão longe, pô. Vocês vão longe. Ô, Rasta, e por que você pega no nosso pé? Você pega no nosso pé demais, Rasta, para vocês de fato aprenderem. Aluno meu tem que aprender tudo, tá certo? E já tá chegando o fim da nossa aula. Tá chegando a hora tá chegando. E vamos lá para o código da live. Código da live. Qual é o código da live, Rasta? O código da live é Rasta 90. Anota aí, Rasta 90. E não sai que eu vou explicar vocês. Rasta 90, o código da live. Vocês não esquecem nunca mais. Rasta, eu vou usar esse código aonde, Rasta? Aonde, Rasta, que eu vou usar esse código? Você vai usar esse código lá para preenchimento do Forms. Você lembra que tem um Forms? Eu sempre falo, gente, tem um Forms lá. Vocês preenchem lá bonitinho. Por quê? Porque vai servir demais para você preencher, tá? Então coloca lá Rasta 90. Rasta 90 é o código da nossa live de hoje. Tá certo? Rasta tudo junto, não coloca separado. Rasta 90. Isso, Rasta 90. Rasta, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu não tenho noção. Você vai chamar a equipe do suporte. Obrigado, Vi, pelo feliz aniversário. Você vai chamar a equipe do suporte. Caso você tenha dúvida, o pessoal do suporte vai colocar lá, porque eles são os nossos parceiros. Mas de antemão, eu vou chegar e vou explicar a vocês agora. Não sai da live. Eu vou explicar a vocês agora como é que faz pra galera, né? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó. Eu botei aqui porque aqui é meu aparelho mesmo. Então você vai pegar aqui, ó. Vai clicar no link, tá vendo esse link aqui? Esse link aqui, você vai clicar nesse link daqui e vai diretamente para onde? Para o site do Rasta. Chegando no site do Rasta, você aperta acessar menu inicial. Ó, aí vem aqui e clica onde? Clica aqui em Forms, que é formulário. Clica em preencher forms, ó, preencher forms. Automaticamente, se você não tem login, você vai ter que criar o seu login do e-mail, e vai lá, daqui vai dar tudo certo. Rasta o código, o código é esse daqui, como nós acabamos de falar agora, tá certo? E o demais é isso. Papai do céu abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. E um beijo do Rasta. E aquele velho fica com Deus. I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher, Slaughter. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No capper, street nigga, napper. Business, I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul
snatcher. Ain't no regular F-150 fucking rapper. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No capper, street nigga, not